Nesse vídeo nós vamos falar sobre a reunião de coordenação. Antes de falar sobre ela, vamos todo mundo ficar na mesma página do que se trata essa reunião. Então a reunião de coordenação ela acontece depois de uma verificação dos projetos. Então durante o desenvolvimento do projeto, ele é dividido em fases e dentro de cada fase as disciplinas passam por etapas de lançamento, desenvolvimento dos novos elementos aí do projeto. Depois dessa etapa das disciplinas, a gente passa por uma etapa de verificação. Então, a equipe de compatibilização é responsável por pegar todos esses projetos, federar, ou seja, juntar todos eles e fazer uma compatibilização. Depois da compatibilização, existe esse momento da reunião de coordenação, que é o momento que a gente vai levar para o cliente, no nosso caso, as consultoras incorporadoras, quais foram os pontos principais que a gente encontrou nos projetos e precisam de solução, e vai levar isso também, é claro, para os projetistas. Então é um encontro onde vão estar presentes várias pessoas, os projetistas, os clientes, a equipe da Otus, para que a gente possa tomar a decisão de como que a gente vai resolver os principais problemas que aparecem no projeto. E aqui, só nessa fala que eu já estou comentando com vocês, já vi algumas coisas bem importantes. Essa reunião é para a gente tratar dos principais problemas que acontecem no projeto. Tem muita gente que a gente escuta falando, meu Deus, eu faço reunião de coordenação que dura uma semana. Por quê? Porque as pessoas pegam todos os pontos que foram encontrados lá durante a compatibilização e levam para a discussão. Só que tem muita coisa que é encontrada na compatibilização que não tem necessidade de discutir. Basicamente, é necessário indicar para o projetista que ele precisa fazer um ajuste pontual e, se ele fizer aquele ajuste, está tudo certo. Não tem nada que precisa ser construído em conjunto com coordenação, cliente e projetista para chegar na solução. Então, o meu objetivo aqui hoje é contar um pouco para vocês como fazer uma reunião de coordenação eficiente e que realmente vai entregar resultados para vocês. Eu trouxe aqui uma apresentação para facilitar essa nossa conversa, então eu tenho alguns slides aqui para guiar e vocês irem entender um pouquinho melhor o que eu quero contar hoje. Então, uma reunião de coordenação organizada pela Otus, ela tem esses 5 macro tópicos aqui. Todas as reuniões da Otus, elas têm e seguem esse mesmo esquema. Primeiro, a gente tem um pré-reunião. Nesse pré-reunião, a gente faz organização de pauta. Além de organizar a pauta, a gente faz algumas outras coisas, como marcar com os projetistas, definir quais projetistas vão participar daquela reunião. Isso tudo eu já vou contar para vocês. Depois, dentro da reunião em si, a gente tem o ponto 2, 3, 4 e 5. Então, introdução à reunião, apresentação dos problemas, mediação da discussão e encerrar o encontro. Agora a gente vai passar por cada um desses pontos aqui para que vocês tenham um pouquinho mais de noção sobre o que eu estou falando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é organizar a pauta. Para organizar a pauta, que é o que vai ser discutido nessa reunião, primeiro a gente faz um trabalho interno. Então isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um trabalho interno que a gente faz na Otus. Esse primeiro print aqui é um print de Solibri. Então a nossa equipe, vocês estão vendo aqui, ó, fase 1, verificações Alicia, Henrique e Pedro. Então essas foram as 3 pessoas que trabalharam na verificação desse projeto lá na fase 1 e elas vão sentar e vão ter que definir qual vai ser o alinhamento interno com relação a esses pontos. Quais desses pontos são realmente necessários levar para a reunião? Aí está aqui. Quais desses pontos vão para o ConstruFlow? Que o ConstruFlow, no caso, é a ferramenta de comunicação que eles estão usando nesse projeto. Ferramenta de issue também é chamada. ConstruFlow, ele pode ser substituído por um Bincolab também. Existem várias outras ferramentas que fazem esse papel. Aí existem os pontos que a equipe vai estudar, então que precisa ser um pouquinho mais aprofundado antes de levar para frente. Os pontos que ficam em stand-by, ou seja, eles são pontos importantes, mas não está na hora de falar sobre eles. Por exemplo, eu tenho algum ponto relacionado à distribuição de hidrossanitário, só que a gente não está na hora de falar sobre distribuição de hidrossanitário ainda. Então esse ponto aí vai ficar em stand-by, mesmo ele sendo um problema. E depois tem os pontos aqui que já foram criados ou reprovados. Então são as coisas que essa equipe encontrou e que não vai ser levado para frente por algum motivo. Então esse é o alinhamento que a nossa equipe aqui faz internamente antes de aí sim levar as questões para a reunião. Tendo levantado ali quais são os pontos que vão para a reunião, então tá aqui, ó, quais são os pontos que a gente vai levar para a reunião. A primeira coisa que a gente vai fazer, que vai ter contato com a equipe externa, é mandar a pauta de reunião. Isso também a gente escuta muito, as pessoas falando que vão para uma reunião de coordenação sem saber o que vai acontecer lá. Todas as reuniões de coordenação, todos os envolvidos têm que entender o que vai ter na reunião. E como todos os envolvidos têm que entender o que vai acontecer, todo mundo precisa entender se aquilo vai ter relação com eles ou não.
Por exemplo, eu não vou pedir para interiores ir numa reunião de coordenação se a gente não vai discutir nenhum ponto de interiores naquela reunião. Com certeza, interiores tem alguma coisa para ajustar, mas às vezes o que ele precisa ajustar não necessita de discussão. Os pontos que ele precisa ajustar, eles são só colocados lá na ferramenta de comunicação. Então, ele não precisa estar ali naquele encontro com a gente. Então, quanto menos gente, mais rápido e mais direto a gente é para chegar nos resultados. Tem alguns casos, claro, que, por exemplo, a arquitetura. Tem arquitetos que gostam de participar de reuniões, mesmo que às vezes os pontos não envolvam eles. Às vezes é só estrutura e instalações, mas o arquiteto gosta de estar presente porque ele sabe que às vezes indiretamente em alguma coisa pode afetar ele. E aí, beleza. Então a gente faz essa organização, manda para eles as pautas e aí a gente começa a reunião. Aqui tá bem detalhado, eu não vou explicar 100%, aqui tem até um exemplo, depois vocês podem ir dando uma pausa aí no vídeo e lendo o que está escrito nesses exemplos. São exemplos bem descontraídos, inclusive, da equipe da Otos, mas deixam muito claro o que a gente quer dizer. Então, vamos começar uma reunião de coordenação. Definimos quem precisava estar lá, então nessa reunião precisa de hidrossanitário, elétrico, estrutura, arquitetura, climatização. Só que aí, por exemplo, climatização não vai participar da reunião toda. Por quê? Porque climatização tem um ponto só para discutir. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar a climatização como primeira disciplina, a gente vai discutir primeiro aquele ponto de climatização para poder liberar eles, não segurar eles a reunião toda e aí sim seguir com os demais. Então essa também é uma organização que acontece antes, para que quando a gente chega aqui já está todo mundo bem alinhado. E aí lá no início da reunião a gente sempre fala que tem que acontecer um rapport, que é um ponto de contato para que você crie uma conexão com as pessoas que estão ali. Muita gente, quando vai fazer rapport, fala sobre o clima. Ai, tá chovendo aqui, como é que tá aí? Como é que tá a temperatura? Então, as pessoas acabam tendo esse tipo de conversa. A galera até botou um exemplo aqui. O mês de janeiro nunca acaba, né? Então, cria uma relação um pouco mais descontraída antes de começar o encontro. Depois a gente sempre pede para colocar a reunião para gravar. Esse ponto aqui é bem legal, porque se a gente precisar recapitular alguma coisa depois, a gente consegue voltar. E aí, o terceiro ponto que aparece é o contexto. Então, a gente vai explicar para todo mundo o que a gente está fazendo ali naquele momento. Nós não vamos simplesmente chegar, abrir ferramenta de compatibilização e começar a mostrar um monte de coisa para resolver. Não. A gente vai sentar e falar, olha, estamos na fase 2 do projeto, dentro da fase 2 o objetivo dela é resolver os itens macros das instalações, garantir arquitetura e estrutura bem alinhados. Nesse momento, todas as disciplinas fizeram os seus lançamentos, a gente está numa etapa de verificação para que vocês possam ajustar e a partir desses ajustes a gente tome a decisão se já vai partir a próxima fase ou não. Então, deixa bem claro que pé do projeto que a gente está para que todo mundo fique alinhado. Aí a gente traz a pauta, aqui tem até um exemplo que a galera colocou, ó. Vamos abordar primeiro os pontos relativos ao paisagismo, porque depois a gente vai liberar o paisagismo, não vai ter necessidade de manter essa reunião. Então, vai contando um pouco sobre a pauta e a ordem dela para que todos fiquem cientes. E aí, no final, a gente explica, como último ponto aqui, antes de começar, efetivamente essa reunião ela foi reservada a 1 hora, vamos tentar seguir o prazo, o tempo, né? Se por acaso algum ponto ele tiver uma discussão muito alongada, a gente vai levar essa discussão lá para a ferramenta de comunicação e vamos tentar ser bem objetivo aqui para controlar o tempo. Então, uma das coisas que é horrível que o cliente reclama pra gente vou para uma reunião de 1 hora que vira 3. Então, o coordenador ele tem um papel fundamental de garantir que esses prazos, esses minutos reservados para cada discussão vão acontecendo. Aí, depois desses alinhamentos todos prontos, todo mundo alinhado, a gente vai para começar a apresentar os problemas. Como eu falei, nós vamos levar para a reunião só os problemas que são efetivamente necessários de discussão. Então, se eu tiver um ponto que é só para discutir com a arquitetura, provavelmente eu não vou levar para uma reunião que está todo mundo. Eu vou fazer uma reunião individual com a arquitetura para discutir aquilo com ele. Agora, se eu falar de arquitetura, estrutura e interiores, aí sim a gente leva para essa reunião e se for um ponto um pouquinho mais complexo, que depende um pouquinho mais de que cada um pensa, ele precisa ser discutido. Então, quando chega a hora de apresentar um problema, primeiro a gente situa todo mundo. Então, aqui, por exemplo, ó, nessa primeira figura, eu tenho uma planta baixa e a gente está indicando em que lugar está o problema que a gente vai tratar. Então, a gente mostra, fala, tá aqui no térreo, a gente vai tratar dessa escada, desse elevador, enfim. Depois a gente traz o contexto, então conta o que está acontecendo no projeto e aí aqui a gente já sai da planta de situação e começa a entrar um pouco mais em modelo. A gente gosta de trazer essa planta de situação ou pelo menos mostrar o modelo como se fosse uma planta baixa para que todo mundo entenda de que região que a gente está falando, porque às vezes tu já abre direto no 3D, fica difícil para a pessoa se localizar.
Então assim fica mais fácil. E aí aqui através do 3D, por exemplo, já dá para começar a explicar um pouquinho mais o que está acontecendo. Então nesse caso a gente tem um elevador, tá aqui ó, o elevador, aqui também está representado. E a gente não tem 1,5 m, que é o mínimo necessário, na frente do elevador. Além de não ter esse 1,5 m, essa escada caracol que vocês estão vendo aqui, ó, ela é uma escada que ela vai para o subsolo. E ela não é uma escada enclausurada. Então, o contexto é esse. Temos um elevador em que ele não tem 1,5 m na frente, que é o necessário exigido pela norma, e a escada não é uma escada enclausurada para acessar o subsolo também, que é um outro problema, que isso não pode acontecer. Aí beleza, depois de apresentar o problema, onde a coordenação ganha a chave é que ela não para por aí. A coordenação tem que trazer uma proposta de solução. Então nesse caso, o que foi sugerido? A gente sugere que seja deslocado esse vão da escada 5 centímetros aqui para a direita. Aqui tá bem esquemático, tá? Por isso que não tá muito bem explicado. Mas deslocar o vão da escada 5 centímetros e também a gente pede que a arquitetura repense essa estrutura de escada. Daí a gente deixa anotadinho lá para a arquitetura o que ela tem que levar em consideração para prever essa escada. Precisa ter um patamar intermediário, a escada precisa ser enclausurada, então vai ter que fechar toda aquela região. E aí, às vezes, isso vai interferir no conceito do arquiteto, talvez ele nem vai mais querer fazer aquela escada ali, vai querer levar para outra posição. Então a gente já deixa indicado o que ele precisa fazer. E vocês veem que aqui é um ponto interessante levar a discussão para a reunião, porque o preventivo influencia muito nisso, essa questão da escada, enfim, influencia muito no preventivo, influencia na arquitetura e influencia também na estrutura. Então é bem importante que todos esses estejam alinhados. Esse projeto aqui não foi uma aprovação ainda, então é um momento que está tudo bem fazer mudanças ainda. Se ele já tivesse mais adiante da aprovação, teria que pensar algumas outras coisas. Então a coordenação traz essa proposta de solução e aí depois direciona. Então sugerimos que a gente resolva assim. Conversa com todo mundo e no final, beleza. Então tá, a partir de agora a arquitetura vai fazer ajuste, depois a estrutura vai fazer ajuste na estrutura. Beleza? Todos alinhados? Aí a coordenação anota esses pontos e segue. Depois, algumas outras coisas que eu trouxe aqui que é importante de boas práticas para coordenação é: a gente tem que ser o protagonista da reunião. Então, por mais que o arquiteto, estruturas, instalações, o cliente, está todo mundo ali discutindo, nós somos o protagonista. Então, é a gente que fala a hora que começa, a hora que termina uma discussão, a hora que tem que cortar, a hora que tem que puxar alguém para a conversa, agora tem que tirar alguém um pouquinho da conversa. Então, a gente tem que assumir. Tem um ponto de inspirar que a gente coloca aqui, então a gente tem que trazer ideias, é nosso papel juntar todo mundo e trazer possibilidades de soluções. Apaziguar também é um papel muito importante da coordenação, então às vezes está rolando um clima um pouquinho mais tenso entre todo mundo e a gente tem que colocar todo mundo na mesma página, novamente mostrar que a gente está ali para ser resolutivo, não para criar problemas uns com os outros. Tem que encaminhar, então não adianta ter uma super discussão de um ponto e acaba em nada. Então nós no final dessa discussão sempre temos que tomar a direção para onde ela vai. E por último, se divertir. Então, essas reuniões costumam ser reuniões bem pesadas. E a coordenação, ela precisa tentar levar uma leveza para esses encontros, para que ele fique mais confortável para todo mundo. E aí lá no final do encontro, basicamente, a gente vai trazer quais são os próximos passos, falar para todo mundo quais são os prazos que eles vão ter para desenvolver esses ajustes, até quando a gente vai enviar informações pendentes. Abre espaço para dúvidas, se eles tiverem alguma coisa para comentar, e no final agradece a todos pelo encontro. Aí, eu não coloquei um slide aqui, mas depois disso tudo, a gente envia um e-mail para os projetistas, falando que os pontos lá na plataforma de comunicação já estão todos ajustados, que eles precisavam de informação, e também fala quanto tempo eles vão ter para desenvolver seu ajuste. E aí é mais ou menos isso que acontece numa reunião, aqui a gente encerra. Vocês veem que se a gente consegue seguir isso aqui, dá para seguir às vezes em um projeto que uma fase com uma reunião de coordenação de 2 horas, dá para resolver o que precisa. É claro que aqui eu fui bem simplista, eu fui contando algumas coisas para vocês por cima. E se vocês quiserem saber mais sobre como funciona esse processo de coordenação e um pouquinho mais a fundo em exemplos de reuniões de coordenação, é só acompanhar a Autos aqui que a gente vai trazendo muito conteúdo para vocês semanalmente.